Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Que a paz seja com todos, com você, Sheikh Rodrigo. Ctrl C, Ctrl V. Copia, cola. Você sabe o que significa. Você usa, eu uso, nós utilizamos essa tecnologia. Mas Ctrl C e Ctrl V significa conhecimento? Vamos lá. Você já ouviu falar sobre a palavra poluição? Tem poluição visual, poluição sonora e tem uma poluição chamada poluição informacional. Essa você não tinha escutado ainda, né? Mas sim, existe algo chamado poluição informacional, que é essa enxurrada de dados, informações que são despejadas, né, diariamente na internet, nas redes sociais. Isso torna-se o quê? Cria uma poluição, sim, informacional, onde são muitas informações ao mesmo tempo, muitas são textos recortados, em tal Ctrl V e Ctrl C e Ctrl V. São textos recortados, tirado do seu contexto, há uma desconexão, fica desconectado, então, o texto com o contexto, e isto gera uma incoerência em recortar, colar e passar adiante, como se aquilo fosse informação. Primeiro, esta poluição informacional, ela confunde, atrapalha, ela desinforma, principalmente para quem está começando agora, principalmente para quem é novo. É tanta coisa onde todo mundo, todos, falam Ctrl C, Ctrl V de tudo. Então, acabam disseminando desinformação. Você pode ver, entra nas redes sociais, Facebook, Instagram, então hoje a coisa mais fácil que tem é Ctrl C, Ctrl V. Isto é útil, é importante, mas isso não é conhecimento. Isto gera uma poluição. Portanto, confunde, atrapalha, desinforma, afasta as pessoas de querer conhecer aquilo que é o certo e o correto. Não é? O que faz as pessoas disseminarem isto? Essa é outra questão. O que faz as pessoas disseminarem isto? É tão fácil hoje, né? Se compartilha. Não, gente, mas atrás de cada texto tem um contexto. Hoje você vê nas redes sociais, certas opiniões, Sheikh, pode isso, não pode fazer aquilo, porque as pessoas recortam os textos, daí usam esses textos, recortam esses textos. Quando recortou o texto, a pessoa tira o contexto. Às vezes a opinião de um sábio, de um teólogo, de um sheik, de um professor, de um imã, é uma resposta a uma pergunta casual, pontual, local, regional e temporal. Isso é o contexto. Daí a pessoa vai lá, tira, recorta e passa para todo mundo, como se aquela receita do médico fosse algo para qualquer pessoa do mundo. Não. Daí você vê frases, mas disse Ibn Taymiyyah. Daí eu pergunto, Ibn Taymiyyah, sabe quando é que ele nasceu? Sobre o contexto. Mas tá na Fatah. Até aqui, são 20 volumes. As pessoas põem no texto lá, eu procuro as referências e vejo, não, gente, ele não falou isto. Ele está falando de outra coisa. Por quê? A pessoa fez um recorte. Descontextualizou, né? E daí gera tudo esta poluição informacional. Não, mas a fato do Bin Baz. Você sabe o que é o Bin Baz? Sabe quando morreu? Tem aqui o livro aqui, eu estou vendo aqui em cima que tem uma coleção aqui, de fatawas do Bin Baz, né? Estou aqui com o volume número 5. Daí tem números, a pessoa recorta, mas vai ver que é uma pergunta pontual. E o Sheikh respondeu, né, para aquela pessoa, naquela situação, naquele contexto, naquele histórico, naquela região, naquele local, respondendo à pergunta de uma pessoa X.
E aí vem nosso amigo lá da internet, das redes sociais, do Instagram, do WhatsApp, do Zap, recorta aquilo e põe no Facebook e agora aquilo virou verdade sem desconhecer. Tem que ler. Não é só Ctrl+C, Ctrl+V. Compreender o texto. Para compreender o texto tem que saber o contexto. Então isso cria-se uma poluição informacional. Então nós temos que analisar três coisas numa informação. Por falar em informação, eu trouxe algumas referências aqui. Letramento. Tem um vídeo já no YouTube, aqui no meu canal, falando sobre letramento informacional. Vou botar aqui na descrição. Tem outro texto chamado Estudos Críticos da Informação, né? E o que é informação? Uma enxurrada de informação, gente. Enxurrada de informação é uma indigestão informacional, né? Então nós temos o quê? O emissor, quem está passando a informação, nós temos a informação em si e nós temos o receptor. Primeira coisa, aquela pessoa que está transmitindo, que está fazendo o recorte e compartilhando, ele é o quê? O emissor. Ele está transmitindo. Essa pessoa que está transmitindo, quem é ela? Você conhece? Ou é nome fictício do Facebook? Abu fulano, Homo fulano, né? Você conhece? Essa pessoa existe para começar? Ela existe? Você conhece? Ela é conhecida e reconhecida? Ela é conhecida nas mesquitas? Ela é reconhecida como uma pessoa que estuda, pesquisa? Ela é conhecida e reconhecida pelos sheiks? Ela é conhecida? Você conhece? Alguém traduziu? Ou seja, alguém recortou um texto, veio um outro traduziu, veio o terceiro que readaptou e botou nas redes sociais. Quem são essas pessoas que fazem isso? Pessoas desconhecidas. Conhecidas pelo Facebook, mas nas mesquitas não frequentam. Não são conhecidas nem reconhecidas. Às vezes, muitas das vezes, são pessoas infiltradas. Tem casos com pessoas que se converteram ao Islã em um mês e já abriu, ou 2 meses, e já abriu um grupo de estudos no Telegram. Eu sou administrador dos estudos islâmicos do WhatsApp. Esses grupos mais atrapalham do que ajudam, mais desinforma do que informa. Esses grupos mais confundem as pessoas do que ajudam, porque é tudo Ctrl+C, Ctrl+V, copia, cola, onde as pessoas desconhecem o contexto. Essa é uma coisa. E tem um pior que é desconhecer. É ignorar, não querer saber. Então, quem é o emissor dessa informação? Segundo, a informação em si. Ela foi transmitida de que forma? É uma fátua, uma opinião, uma interpretação. Ela não tem começo, mas não tem fim, mas só está lá. Qual é o contexto que foi escrito aquele texto? Do século VIII, do século IV islâmico, né? Qual o contexto? Para que serve? Qual é o objetivo? E terceiro, o receptor. Você que está recebendo a informação, eu que estou recebendo a informação, cabe a nós conhecer as referências, perguntar, questionar, não é? E na dúvida, duvide, não é? Ou seja, informação recortada é tirada do seu contexto. Isto não é informação. Isto é poluição informacional. O tempo que a pessoa perde em copia, cola, o tempo que a pessoa perde em copiando e disseminando tudo aquilo que ela vê na internet é o tempo que ela gasta em aprender. Em vez de ela ficar passando rede, né, WhatsApp, Telegram, em vez de perder tempo com isso, pergunte para os sheiks. Veja se essa informação foi passada e é passada pelos sheiks. Pergunte, não é? O tempo que a pessoa perde em disseminando desinformação é incrível. É o tempo que ela teria para aprender.
Portanto, conheça o texto, conheça o contexto, conheça a fonte, tá bom? Eu digo esse conselho para as pessoas. Gente, leitura é importante. Não somente leitura dos textos religiosos, mas leitura em geral. Leitura. A nossa religião começou com Iqra, leia. Não compartilhe. Compartilhe aquilo que você tem certeza, tá? Leitura, estudar, pesquisar, conhecer, descobrir, aprender. Tudo isso serve para quê? Para a pessoa crescer, evoluir, a pessoa melhorar, refletir, ser mais humilde, mais próxima das pessoas e de Deus. Aprender para aprender. Aprender como aprender. Aprender para aprender. Aprender para saber. Aprender para praticar. Aprender para transmitir. Ctrl+C, Ctrl+V não é aprender. Ctrl+C, Ctrl+V não é informação. É intoxicação informacional, poluição informacional. O conhecimento tem começo, não tem fim. O conhecimento não é Ctrl+C, Ctrl+V. O conhecimento não vai até a pessoa que deve ir até o conhecimento. Até a próxima. Assalamu alaikum.